Olá! Nesta aula nós vamos falar sobre a crônica, um gênero textual muito bacana que vale a pena o conhecermos melhor. Então vamos nessa? A crônica é um gênero textual muito encontrado em jornais e revistas, quer sejam impressos ou online. Em geral, os assuntos abordados em textos desse tipo são direcionados para o cotidiano das cidades. É como um retrato verbal particular, subjetivo dos acontecimentos urbanos. Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber no dia a dia de suas vidas impressões, ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. Embora não seja uma regra, as crônicas costumam tratar de assuntos mais leves e de um modo humorístico, deliciosos de ler. A crônica é um gênero que pode envolver narração, com trechos reflexivos ou até argumentativos. Sua linguagem costuma ser leve, coloquial, ou seja, popular, sem formalidade, como uma conversa entre amigos no supermercado, na padaria, na farmácia, em qualquer lugar. Cada cronista tem seu estilo próprio no uso das palavras. Os temas comuns a esse gênero são os mais variados possíveis. Qualquer assunto do cotidiano pode ser motivo de uma crônica. Vamos agora conhecer a crônica O da Foto, de Luiz Fernando Veríssimo. O da Foto, pequena história para ser catalogada sob gerações, abismo entre. Ela com 18 anos, ele bem mais velho, mas no seu chat pela internet os dois tinham mentido. Ela dissera mais de 20, ele menos de 35. Ela se descrevera como romântica, carinhosa e um pouco teimosa. Ou, como dizia sua mãe, cabeça dura. Ele fora mais vago, era sincero, amigo dos amigos, talvez um pouco obsessivo. Ela gostava de frutos do mar, rock e algumas novelas. Ele, Chico e Caetano, e só ligava a TV para ver as notícias e o futebol. Depois de algumas semanas em que tinham descoberto alguns gostos e desgostos em comum, marcaram um encontro num bar e trocaram fotografias. Ela chegou no bar primeiro, olhou em volta, procurando um rosto que correspondesse ao da fotografia que ele mandara. Ele ainda não estava lá. Ela pediu uma coca dieta e ficou olhando para a fotografia. Pensando, tirei a sorte grande. Gostamos das mesmas coisas. Rimos das mesmas coisas. E ele, ainda por cima, tem esses olhos azuis. Um homem parou ao lado da mesa e disse: Olá, Ela levantou os olhos. Não era ele. Disse: Alô, sou eu. Disse o homem. Não era ele, ou não era o da fotografia. desculpe, Disse ela. estou esperando alguém que. Sou eu. Repetiu o homem e disse seu nome. Mas esta fotografia. Mostrou ela. É do James Dean. Quem? James Dean, o ator. O homem não era feio, ou pelo menos não era repugnante, mas era mais velho do que o da foto e não tinha olhos azuis. Pensei que você fosse achar engraçado. Disse ele. Achar o que engraçado? Eu mandar uma foto do James Dean em vez da minha. Por que eu acharia engraçado? Era uma brincadeira. Você logo ia ver que não era eu, que eu estava me auto-ironizando e... O homem desistiu no meio da frase. Viu pela expressão no rosto dela que ela não estava entendendo nada. Perguntou. Você não reconheceu James Dean, é isso? Eu não sei quem é o James Dean. Tá. Disse o homem. E sentou-se. Ainda conversaram um pouco, sem muito entusiasmo. Ela tentando esconder a decepção, porque ele nem se parecia com o da foto.
Ele pensando, que futuro eu posso ter com alguém que não sabe quem foi o James Dean? Com alguém do outro lado do abismo? Ele pagou pela Coca, apesar dos protestos dela, se despediram e nunca mais se viram. Luiz Fernando Veríssimo. Uma crônica é quase sempre um texto curto, com poucas personagens, que se inicia quando os fatos principais da narrativa estão por acontecer. Por essa razão, o tempo e o espaço são limitados. Na crônica O da Foto, Luiz Fernando Veríssimo partiu de algo que acontece no nosso cotidiano, os bate-papos da internet. Um homem e uma mulher são os personagens envolvidos. A princípio, cada um está em sua casa e depois é que eles se encontram em um bar. Os fatos duram poucas semanas. Na crônica que lemos, temos um narrador observador, mas as crônicas podem também ser produzidas a partir de um narrador personagem. Partindo de notícias veiculadas em jornais falados ou escritos, ou em situações do dia a dia, o cronista pode representá-las com humor, reflexão crítica e sensibilidade. Aqui observamos que Veríssimo objetivava levar o leitor a refletir criticamente sobre a vida e os comportamentos humanos. Podemos perceber também que os fatos foram narrados de forma pessoal, subjetiva, de acordo com a visão do cronista, utilizando uma linguagem coloquial. Temos diversos tipos de crônicas. Vamos falar um pouco sobre 3 desses tipos, ok? A crônica narrativa é aquela que contém apenas elementos da narração em sua estrutura, ou seja, que apresenta personagens, tempo, espaço e enredo. Nessas crônicas não há trechos longos, reflexivos ou argumentativos, como é comum naquelas publicadas em jornais. O assunto da crônica narrativa é comumente um tema vinculado ao cotidiano das cidades. A crônica jornalística pode ser caracterizada como um gênero que mistura fragmentos narrativos e trechos mais longos de reflexão e argumentação sobre o fato narrado. Esses fragmentos correspondem a pequenos fatos cotidianos que são contados para, em seguida, promover uma reflexão sobre eles. Por ser publicada em jornais, é esperado que o tema da crônica jornalista seja de interesse de um grupo social e não apenas do próprio cronista. Normalmente, os principais acontecimentos do dia ou da semana anterior são os assuntos redigidos nas crônicas jornalísticas. A crônica humorística possui característica voltada ao humor e usa comumente a ironia para entreter seu público. Na maioria das vezes, ela é utilizada para contar um acontecimento político, econômico ou cultural de uma forma mais descontraída. Você já conhece a crônica O Homem Nu, de Fernando Sabino? Vale a pena ler, viu? Então, para produzir uma boa crônica, é necessário, antes de tudo, ser um bom observador da vida cotidiana das cidades. É pela observação da realidade, por uma perspectiva inusitada, própria, subjetiva, que o cronista encontra seus temas. Para além disso, um texto de qualidade deve ser projetado, rascunhado e revisado sempre que possível. No caso da crônica narrativa, vale a pena planejar bem quais serão os personagens, o cenário, o tempo e o enredo que serão redigidos. Caso seja para escrever uma crônica jornalística, vale a pena pesquisar bem os pontos de vista que serão apresentados e fundamental o que vai ser defendido no texto. Então é isso. Se gostou da nossa aula, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações, ok? Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.